Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No amor de Cristo nos reunimos mais uma vez, caros irmãos e irmãs, em oração, na fé e na oração, como é a temática desse quinto dia da novena de Santa Rita, da vida de Santa Rita, que vamos ouvir daqui a pouco. Iniciando nossa celebração nesse quinto dia da semana, ou quinto dia da novena de Santa Rita, voltamos nosso olhar à nossa padroeira Santa Rita, fazendo a oração preparatória. Quem tem em casa, quem tiver em mãos o livrinho da novena, está na página 13, tanto a oração preparatória quanto aquela oração final. E depois a vida de Santa Rita, é a página 21. Nesse momento, com fé e amor, peçamos a intercessão de Santa Rita de Cássia. Gloriosa Santa Rita, exemplo e modelo em todos os estados da vida cristã, sendo grande o vosso poder na presença divina, suplicamos que nos concedais todos os auxílios necessários para que nossa vida seja a imitação contínua de Jesus Cristo, seguindo seus exemplos, copiando suas virtudes e vivendo sua doutrina. Valei-nos, poderosa Santa Rita, em todas as nossas necessidades. Alcançai-nos vida e saúde, para que com o nosso trabalho honesto e honrado possamos conseguir o sustento necessário à nossa existência. Se a doença ou a pobreza nos visitarem, dai-nos paciência e resignação. Se a humilhação, a calúnia e o desprezo oprimem nossa alma, Santa querida, não abandoneis aos que em vós depositam inteira confiança. Vós que tanto sofrestes, compadecei-vos de vós, e obtende-nos as graças e os auxílios divinos, para nos santificarmos e conseguirmos a felicidade eterna. Amém. Neste momento, podemos nos acomodar para ouvir com atenção o texto referente à vida de Santa Rita, sobre a interioridade. Como eu disse, quem quiser acompanhar no livrinho da novena, está na página 21. Oração e interioridade. No silêncio do claustro, Rita foi aprendendo a executar com atenção a prece da igreja, com simplicidade de criança. A grande lição que Rita aprendeu na escola de Santo Agostinho foi unir vida e oração. Rita foi aprendendo que a oração é um longo voo, um êxodo como os pássaros migrantes. Nesta caminhada, ela foi descobrindo que a oração é uma longa paciência e que é preciso colocar-se em estado de ser capaz de Deus, ou ainda na condição de pobre diante de Deus. Rita ia descobrindo que a alma, aproximando-se de Deus, aspira ainda mais à conversão, pois é mais visível sua impureza quanto mais perto estiver de só aquele que é santo. Os primeiros biógrafos da santa põem em relevo sua profunda oração e sua devoção ardente ao Cristo padecente. Na verdade, é o sacrifício de Cristo que confere à nossa oração o valor de holocausto que sobe a Deus. A oração é, portanto, a palavra de Deus que se torna nossa palavra. A oração é uma procura de vida interior. A oração é o sustento de nossa vida. Refletindo na vida de oração de Santa Rita, compreendemos que a verdadeira oração cristã é um mergulho de toda a nossa vida em Deus, e sairemos transformados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito de verdade, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, ouvimos nessa liturgia da palavra, desde o início da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, como, de forma impressionante, aqueles duas nações ou dois povos, duas realidades distintas, que não se davam, judeus e samaritanos. Está registrado numa outra passagem da palavra de Deus que os judeus não se dão com os samaritanos e vice-versa. Porém, percebemos aqui um fato muito curioso, muito interessante. O cristianismo, por meio do cristianismo, essas duas realidades se juntam, porque os apóstolos vão pregar, vão anunciar a boa nova da salvação em Cristo aos samaritanos. Então, eles, apóstolos, que eram judeus, agora estão lá, anunciando aos samaritanos, e os samaritanos acolhem a palavra de Deus anunciada. Acolhem por quê? Porque isto tudo é a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que conduz, que age, e faz com que a obra de Deus, agora na pessoa dos apóstolos, na ação, na pregação, na ação missionária dos apóstolos, a obra de Deus continue seus efeitos, os frutos de salvação a todo aquele que crê. Por isso é importante nós observarmos, para darmos razão e esperança à nossa fé. A salvação é aberta a todos aqueles que creem em Deus, colocar a sua fé e a sua esperança em Deus. Por isso que na segunda leitura, na carta do apóstolo Pedro, nós ouvimos essa exortação do apóstolo. Vocês precisam dar razão à sua esperança. Dê razão à sua fé e à sua esperança. Assim, dareis o testemunho na frente dos homens, na frente de outras pessoas, sem precisar faltar com o respeito. Veja que o apóstolo traz esta realidade, né? Não precisamos também contestar, brigar por causa da religião. Simplesmente, só dar razão à nossa fé e à nossa esperança é suficiente. Com respeito, com seriedade, com discrição, sem fazer estardalhaços. Se formos passar por sofrimento, paciência, diz o apóstolo. Já que vamos sofrer mesmo, no outro lugar encontramos também, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. Isso já é São Paulo, dizendo. Aqui Pedro está dizendo, se vamos sofrer, soframos, mas fazendo o bem, praticando o bem e não praticando o mal. Deixemos maldades de lado
e vamos praticar o bem. Aliás, praticando o bem, vou fazer um parêntese aqui. Em nossa paróquia, estamos promovendo, ao longo dessa semana que iniciamos, dentro da novena de Santa Rita, estamos promovendo uma ação social para doações de cestas básicas, cestas de alimentos. Resgatando um pouco o tema da campanha da fraternidade deste ano, vamos chamar isso de projeto Igreja Samaritana, dentro da temática da campanha da fraternidade deste ano, 2020. Sejamos Igreja Samaritana e vamos olhar para os nossos irmãos e irmãs que sofrem a necessidade dentro desse tempo difícil, esse tempo de sofrimento, dentro dessa pandemia. Então vamos amenizar o sofrimento deles também. Vamos praticar o bem, né? Aproveitar este momento para fazer o bem, aquilo que faz parte do nosso ser, de cristãos e cristãs. Agora chegamos ao Evangelho, né? Depois também, claro, não podemos deixar de lado e mencionar o Salmo 65, quando nos incita a aclamar, a cantar sempre a Deus, louvar a Deus sempre. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos e ao seu nome glorioso, ou seja, que a nossa oração seja constante no louvor a Deus, cantando salmos ou cantando músicas sacras, músicas religiosas, músicas de louvor, enfim, louvai o Senhor nosso Deus. E o Evangelho nos traz o mandamento do amor. Alguém pode perguntar, mas de novo, falando de amor de novo, de fato nós temos a semana toda falando, refletindo sobre o amor de Deus, sobre o mandamento do amor de Deus. Mas não tem jeito, não tem como escapar. Por quê? A temática de hoje, da vida de Santa Rita, está, de certa maneira, relacionada a isso que nós ouvimos no Evangelho, esse mandamento do amor que Jesus nos deixa. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele ou a ela. Na medida que amamos Deus, Jesus, com a luz do Espírito, com a força do Espírito Santo, se manifestará dentro de nós, em nós, na nossa vida. Amar a Deus, amar ao próximo. Na verdade, o Evangelho de João, esse é o quarto Evangelho, nós encontramos esse tema do amor desde o início dos seus escritos, no início do Evangelho, quando lá encontramos que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para salvar todo aquele que crê no seu nome, todo aquele que colocar a fé em seu nome. E ao longo do Evangelho todinho, tem essa temática frequentemente do amor de Deus. Jesus que ama o Pai que ama a Jesus e o Pai que ama também toda a criação, inclusive, né, muito mais do que qualquer outro ser criado, o ser humano. Você, Deus ama você. Deus quer a salvação. E por isso toda essa história da salvação, uma história de amor. Interessante porque depois lá nos escritos joaninos da carta de São João, também vai continuar isso, essa temática. Aí com relação ao próximo, né? Amar a Deus e ao próximo também. Diz lá o João, lá nas suas cartas, quem diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o irmão que vê, é mentiroso, está mentindo. Estejamos atentos, caros irmãos. Esse mandamento do amor, com certeza, Santa Rita o entendeu muito bem, nesse sentido da interioridade, né? Do entrar dentro de si na busca de Deus, na interioridade do coração, não no egoísmo, quer dizer, entrar e se fechar dentro de si, não. É na busca de Deus, a pessoa entra
no seu íntimo do seu coração. Dizia Santo Agostinho em seus escritos, Deus está no mais íntimo do que o íntimo meu. E lá, no outro lugar, ele vai dizer, nessa dinâmica, né, de interioridade, que Santa Rita entendeu muito bem, nós ouvimos no escrito da sua vida, ela soube aproveitar nessa escola da fé, na espiritualidade de Santo Agostinho. Então, quando Santo Agostinho diz que eu me conheça a mim mesmo, que eu vos conheça, Senhor. Essa interioridade do coração que está ali. Também, lá no texto das Confissões de Santo Agostinho, vamos encontrar lá que Santo Agostinho dizia, eu estava fora, vislumbrado, cego, ofuscado pela beleza das criaturas. Mas, na medida que entrei dentro de mim e encontrei, fazendo essa experiência, Santo Agostinho de Hipona vai dizer, fazendo essa experiência profunda, tu me tocaste, Senhor. Rompestes a minha surdez, abriu-me os olhos da fé, naturalmente, e passei a enxergar. Interessante, porque aí logo em seguida, Santo Agostinho vai dizer assim, com tarde te amei, ó beleza. Antes ele achava belo toda a criação, agora ele diz, ó beleza tão antiga e sempre nova, como eu demorei para te amar, diz Santo Agostinho. Então, Santa Rita de Cássia bebe dessa fonte da espiritualidade cristã, da espiritualidade agostiniana, né, em Santo Agostinho de Hipona. E, a partir daí, ela, Santa Rita, faz também essa profunda experiência de oração e de interioridade, né, e de interioridade do coração, para assim, encontrando Deus, amá-lo ainda mais e poder fazer o bem para os irmãos e irmãs à sua volta. Que o exemplo de Santa Rita, então, fique para a nossa vida. A palavra de Deus que hoje ouvimos, tão rica na temática do amor de Deus, seja para nós fortalecermos em nosso ser cristão, cristãos e cristãs. Estamos no mundo para fazer o bem. Não, nada de fazer maldades. Isso não cabe a nós que somos cristãos e cristãs. Façamos o bem uns para com os outros, para assim merecermos participar um dia da vida plena de Deus. A santidade junto de Santa Rita. Vamos então finalizar com a bênção, antes da bênção final, a oração a Santa Rita de Cássia. Voltemos nosso olhar à nossa santinha, nossa padroeira, para fazer a oração final. Nesse dia, nesse 5º dia da novena de Santa Rita. Rezemos. Ó Senhor, pela mediação de Santa Rita, derrama tuas bênçãos sobre a nossa igreja, sobre nossa comunidade paroquial, sobre os religiosos e religiosas agostinianos e sobre todos aqueles que humildemente se colocam sob a sua proteção. Olha e protege com amor o nosso povo sofrido, os pobres e aflitos. Ajuda-nos com tua proteção, para que, segundo o exemplo de Santa Rita, abracemos a paixão redentora de Jesus Cristo e assim possamos alcançar um dia a glória da sua ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus, no final desta celebração dominical, dia do Senhor, dia de louvar, de celebrar a Deus no domingo, né? Então, pedimos agora a bênção pela intercessão de Santa Rita de Cássia. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa padroeira, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Cantemos a Santa Rita de Cássia, louvando a Deus também. Padroeira dos casos impossíveis, Santa Rita, rogai por nós. Padroeira dos casos impossíveis, Santa Rita, rogai por nós. Vida vivida por muitos caminhos, sempre voltada para Cristo Jesus. Exemplo para nós hoje em dia, recomenda a todos a graça do Pai. Padroeira dos casos impossíveis, Santa Rita, rogai por nós. Padroeira dos casos impossíveis, Santa